quero convidar os irmãos para nós lermos 3 textos, tá, da palavra do Senhor. Inicialmente, eu vou ler alguns textos aqui. Cadê o meu carrasco? Está ali, né? O relógio. Está em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, e depois o versículo 13. Meu amigo, isso é o calor do Espírito mesmo, né? E diz assim, versículo 3 a 9: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. E o 13, versículo 13: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eu já estou no 14, né? Era só o 13. Amém. O segundo texto está também em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Esse é o segundo texto. E o terceiro texto está em 1 Pedro 5, de 10 a 14, que diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, santificado, exaltado é o teu eterno nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus amado, diante da tua santa e gloriosa palavra, Senhor, diante da verdade que o Senhor reservou e revelou para nós, Senhor.
Senhor, o nosso objetivo nesta manhã é entender, Senhor, princípios importantes da vida em Cristo Jesus, Senhor. Portanto, te pedimos, meu Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha iluminar as nossas mentes, venha falar nos nossos corações, Senhor. Venha nos trazer uma conscientização e uma conversão maior a Ti, aos Teus ideais, meu Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Senhor. Nada somos, Senhor, nada temos, Senhor. Tudo que porventura tenhamos vem de Ti, porque nada podemos receber se não vier de Ti, Senhor. Portanto, todo mérito, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração seja dado a Ti para todos sempre, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. São 3 textos ricos. Eu quero começar falando de trás para frente, né? Do último texto e do penúltimo até chegar ao primeiro. Os 2 últimos falam de uma perseguição. Tem uma perseguição aqui refletida na carta, né? Está se falando de uma certa perseguição. E o primeiro fala sobre o novo nascimento na perspectiva da ressurreição de Cristo, tá? Mas eu quero antes falar sobre a realidade que vivia a comunidade cristã nessa época que Pedro estava sendo usado pelo Espírito de Deus para dizer essas palavras à comunidade cristã. Observe que o versículo 13 do capítulo 5 diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Babilônia? De onde veio esse negócio? Né? Porque que Pedro estava falando essa frase aqui, essa palavra Babilônia? Babilônia, irmão, no primeiro século, entre 0 e 100 depois de Cristo, né? No primeiro século, Babilônia era usada para simbolizar Roma. Era uma maneira, era um código que tanto os cristãos quanto os judeus usavam para se referir a Roma. Eles eram dominados pelo Império Romano, então para não se entregarem, não se comprometerem, eles usavam um código. Então quando se referia não só a Roma, né, mas era um símbolo do poder arrogante de Roma, que dominava o mundo, vamos dizer assim, e da idolatria ligada à religião estatal, né, que Roma impunha, né, a todas as suas, em todo o seu domínio. Os irmãos podem ver na história que os imperadores, né, fundaram desde o primeiro, né, o culto ao imperador. Alguns não se venderam a essa ideia, né? Outros se entregaram completamente ao ponto de mandarem fazer estátuas, né, para serem adoradas nos templos, e mandaram fazer diversos templos em todo o império para que fossem templos, né, a deusa Roma, e naquele templo tinha o imperador, né, e ali as pessoas tinham que adorar mesmo o imperador. Observe que coisa interessante. E isso realmente era uma afronta para o cristianismo e para o judaísmo. O judaísmo também sofreu, porque o judaísmo era monoteísta e jamais ia se dobrar a uma estátua. Tá certo? Assim como o cristianismo também.